Então vamos orar. Senhor, meu Deus, misericordioso, Pai amado, nos colocamos aqui diante da Tua presença, nesta quinta-feira, como de costume, Senhor, onde estamos reunidos para estudar, aprender e internalizar a Tua palavra, Senhor. Pedimos a Ti que use o Teu Filho amado, servo Wilton, que é um exemplo de irmão, que traz a Sua palavra de uma forma tão clara e tão suave, que eu tenho certeza que agrada a Ti, Senhor. Senhor, cuida, protege e guarda não só o Wilton, mas todos que aqui estão e nossos familiares também, Senhor. Cuida, protege e guarda, Senhor, aqueles que vão assistir esse estudo bíblico depois gravado pela internet ou aqueles que vão entrar com um pouquinho de atraso, Senhor. Nós te pedimos, nos oriente, nos guie, nos dê discernimento da Tua palavra para a gente aplicar dia a dia, Senhor. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Will. Tá com você, Amém. então. Você faz a explanação e depois o irmão Nelson assume, que eu gosto muito de ver vocês aí na frente do estudo. Amém? Abençoe. Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Estão ouvindo bem? Sim. Então tá bom. Então, o nosso assunto hoje é a segunda carta de Paulo a Timóteo, em que muitos consideram como o testamento de Paulo, né? As últimas palavras de Paulo registradas na Bíblia. Então, como a Sheila falou, que é o nosso costume, eu vou fazer uma abertura, uma introdução brevemente, aí depois eu passo para o irmão Nelson, para os irmãos, e ao final do estudo, permitindo o Senhor, eu encaminho lá no grupo o material que eu preparei para vocês. Então, segunda Timóteo é considerado, de fato, né, o último testamento, o último escrito de Paulo. Então, ali contém as palavras finais, as que vieram para nós, e ele ali se apresenta como alguém que já está sendo oferecido como um sacrifício a Deus, em função de toda a sua jornada, toda a sua disposição de servir ao Senhor e o preço, né, que ele paga por isso. Ele é um prisioneiro do Senhor, uma vida dedicada a Deus, e ele ainda encontra esse tempo de oferecer ali a Timóteo, o seu filho na fé, algumas instruções. Então, basicamente, a segunda carta, nesse conteúdo que Paulo resolve escrever para Timóteo, é aquele alerta das últimas cartas do Novo Testamento, né? Se os irmãos notarem, essas últimas cartas que nós temos dispostas na Bíblia, elas alertam acerca dos falsos ensinadores, dos falsos ensinos, e como que os servos de Deus, os servos prudentes, devem agir diante do falso ensino, que já assolava ali a igreja. Bem interessante isso, né? Que ainda no tempo deles ali, dos apóstolos, os falsos ensinadores já conseguiam ter algum sucesso na vida da igreja. Então, Paulo faz essa exposição, dizendo para Timóteo qual deve ser a postura dele, um homem que não deve se importar com a sua timidez, ele deve vencer a sua timidez no Senhor, né? Paulo fala que Deus não deu para ele um espírito de covardia, de medo, mas um espírito de poder, de fortaleza, de moderação, de amor, e que ele deve agir em função disso. Ele deve pegar tudo aquilo que ele recebeu como bom depósito do Senhor e viver como um bom soldado de Cristo. Timóteo é um obreiro jovem, é alguém ali que sente o peso da responsabilidade. Como eu comentei na quinta-feira passada com os irmãos, você imagina você ser um filho na fé de Paulo e as pessoas esperarem de você que você viva de acordo com o seu tutor, com o seu instrutor. É um peso muito grande para aquele jovem, né? Então, aprender aos pés de Paulo, viver com Paulo, tinha esses dois lados, o lado positivo e o negativo. O lado positivo é que você tinha alguém ali que era um homem experimentado no Senhor, um homem maduro, e o lado negativo, entre aspas, era a responsabilidade que você tinha que ter diante ali do povo por você ser um discípulo de Paulo. E as comparações, elas eram inevitáveis. Então, Paulo, ele aproveita esse escrito para passar essas instruções para Timóteo,
e dizer para ele que ele tinha que ter dois cuidados essenciais, que eu acho que aqui é o cerne dessa carta, que é o que a gente pode se deter e depois a gente conversar e trocar ideias, que era o seguinte: Timóteo devia cuidar dele e do ensino. Então ele fala para Timóteo cuidar de si mesmo e da doutrina, porque ele fazendo isso, ele iria salvar tanto a ele como aqueles que ouvem. Aí você pode falar assim, mas como é que é essa questão? Como é que ele vai poder salvar os que ouvem? O salvar ali era o contexto de salvar dos falsos ensinos. O salvar ali não era que a salvação dos irmãos estariam totalmente atribuídas a Timóteo. Não era isso. Timóteo não carregava a salvação de ninguém em si. Quando Paulo fala que ele tomasse conta dele mesmo e dos fiéis, para que fazendo isso ele salvaria tanto a ele como os irmãos, era em função de toda essa gama de falso ensino que chegaria. Paulo, no capítulo 3 dessa carta, ele faz uma exposição aí do tipo de pessoas que viriam nesses tempos trabalhosos, né? Então ele cita ali vários tipos de pessoas, traidores, pessoas obstinadas, amantes mais dos prazeres do que de Deus, pessoas caluniadores, difamadoras, pessoas irreconciliáveis. Então, todo esse tipo de pessoa, essas classificações que ele coloca ali, são pessoas que se aproximam da comunidade. E o último aspecto dessa categoria de pessoas, do capítulo 3, que ele fala, é que seriam pessoas que teriam aparência de piedade, entretanto, negariam a eficácia dela. Então, os irmãos vejam que essa questão de pessoas que se apresentam como cristãos, mas que na realidade não vivem o evangelho, isso não é uma coisa nova, isso é uma coisa desde lá do início da igreja. E aí Paulo dá um conselho muito pesado, né, para algumas pessoas. Paulo diz assim que Timóteo deveria se afastar de tais pessoas, não deveria ter contato, né? Parece uma atitude radical, mas Paulo via que essas pessoas poderiam contaminar tanto a vida do Timóteo como da congregação da qual ele estava encarregado de ensinar, de zelar, de cuidar. E o capítulo 4 dessa carta, Paulo insta o Timóteo a pregar a palavra. Então ele coloca como antídoto para toda essa questão do falso ensino, dos falsos ensinadores, a exposição da palavra, né? Ele diz que chegaria tempo em que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Ou seja, o ensino bíblico seria rejeitado por grande parte das pessoas que iam se cercar de mestres, de ensinadores, segundo as suas próprias concupiscências. Então, Timóteo não deveria ficar abalado por isso. Ele deveria continuar na sua jornada, ensinando, pregando, instando as pessoas a viver o evangelho, mesmo sabendo que grande parte dos ouvintes iriam se afastar. Então, é algo assim, parece um pouco desanimador, mas em períodos de dificuldade, em períodos trabalhosos, né, é uma carta que nos dá uma certa esperança, né? Porque Paulo, homem com toda aquela envergadura espiritual, ele acaba preso, quase que sozinho, né? Muitas pessoas o abandonam e os filhos na fé de Paulo eles começam a sofrer em função do falso ensino. Então, a história da igreja é uma história cercada disso, desse momento. As pessoas elas recebem o evangelho com alegria na primeira etapa, aí depois o falso ensino chega, aí os verdadeiros ali têm que combater o falso ensino, a igreja entra nesse período de instabilidade, aí depois ela prevalece. Aí ela levanta novamente, vive um tempo bom, depois os falsos ensinadores, os falsos profetas voltam, então fica nesse ciclo, né? Isso não é o ideal, mas é o que a gente vê na história, e isso não pode nos desanimar. A gente vê muita gente desanimada, a gente vê muita gente que fala assim, poxa, não adianta nada pregar, não adianta nada exortar as pessoas com amor, com paciência, porque parece que as pessoas têm uma predileção pelo falso ensino. Então, um escrito como esse testamento de Paulo, ele é incentivador para nós prosseguirmos na jornada, para nós sermos fiéis mesmo em tempos difíceis. E uma última coisa que eu quero considerar nesse primeiro momento com vocês é um versículo que está ali no capítulo 4, no versículo 13, que Paulo está preso. O que ele pede, né? Ele pede ali que se traga a capa dele, que está frio, nem na prisão. A prisão é um local ali bastante frio, essa prisão onde ele está, onde escreve essa carta, né?
É um local frio e ele pede que traga o livro e os pergaminhos, né? Então, os livros e os pergaminhos. Ou seja, Paulo, mesmo na prisão, mesmo sabendo que já está chegando o seu final, que já está para morrer, ele ainda busca o conhecimento, ele ainda busca escrever cartas, ele busca ainda divulgar a palavra. Então, é um homem que ele vive nessa perspectiva, né? De sempre ganhar, de sempre avançar, de sempre ter esse conhecimento no Senhor. Então, você vê, se chegasse uma pessoa e falasse assim, qual que é o seu último desejo? Você estivesse preso, você sabe que você vai morrer. Qual que é o seu último desejo? Talvez a pessoa ia querer ver a família, ia querer ver um local, ia querer comer uma comida especial, né, preparada pelo João Carlos, ia querer ter alguma coisa, um último momento de alegria, né? Mas Paulo, ele busca o quê? Ele busca esse conhecimento. É um homem que não tem fim, é um homem assim infindável nessa busca de ter o conhecimento e passar o conhecimento. Então, é muito bonita essa carta, porque ali, como eu falei no início, né, ele se oferece ali, dizendo que ele já está sendo entregue como um sacrifício, como uma libação para Deus, e que ele completou a carreira dele, né? Ele acaba a jornada dele e ele guarda a fé. Então, você imagina também a reação de Timóteo receber uma carta dessa, né? Ele está vendo ali que o pai espiritual dele está partindo e ele sente a responsabilidade de avançar. E o bonito é que a igreja não para, né? Mesmo perdendo ícones espirituais, pessoas que são referências até hoje, a igreja prosseguiu. Então, isso também é um fator motivador para nós, né? Embora a gente perca irmãos preciosos, pessoas que têm muita importância, muita relevância, pessoas que são exemplo na fé para nós, a gente sente muito, né? A igreja perde muito com isso, mas a igreja não para, porque o testemunho dessas pessoas é um testemunho vivo. O ensino prossegue e você vê que até hoje a gente comenta acerca de Paulo, né? Então, esses homens que vieram depois dele também, eles conseguiram alavancar esse ensino, conseguiram seguir aí com o evangelho, e nós somos devedores desses homens. Então, essa carta, ela tem esse aspecto, né, de finalização, das últimas palavras. A gente sabe que se você quiser ver a essência de alguém, é você observar as últimas palavras dela, né? A gente vê ao longo da história os grandes homens e grandes mulheres que passaram aqui por essa terra, e quando você observa as últimas palavras, você vê a essência da vida, né? Aquilo pelo qual aquelas pessoas viveram, elas lutaram, batalharam, e a gente vê em Paulo isso. É um homem que se dedicou ao evangelho. Hoje me perguntaram assim, quanto tempo Paulo exerceu seu ministério, né? Então, algumas pessoas chegam a dizer em cerca de 25 anos o ministério dele, não mais do que isso, né? Você pegar aí os maiores comentaristas, eles afirmam isso, 25 anos. Então, você vê uma pessoa que agiu, que fez, vamos considerar 25 anos. Se você olhar hoje, não é muito tempo, né? Naquela época, sim, você via que as pessoas viviam menos tempo. Mas hoje, 25 anos não é muito, né? Mas o que esse homem faz em 25 anos, né? Ele agitou o mundo da época, porque ele acreditou naquela mensagem, ele teve um encontro com o Cristo vivo e ele formou discípulos, né? O importante é que ele formou discípulos para Cristo e não para ele. Isso eu acho que é o grande legado de Paulo, porque é nesse momento que você verifica se a pessoa ela faz discípulos apenas dela, quando ela morre, toda essa obra termina. Você vê grandes movimentos espirituais que, quando o fundador morreu, esses movimentos eles caíram em declínio, né? A gente tem vários exemplos aí na história. Mas Paulo formava discípulos de Cristo. Então, mesmo após a sua morte, a igreja avançou, a igreja prosseguiu, e nós, pela graça de Deus. Então é isso, meus irmãos. Essa era a minha consideração inicial. Eu vou passar para o irmão Nelson para a gente continuar a nossa conversa. Bênção. A explanação realmente é muito sucinta e bem afirmativa, né, em relação a esse servo de grande vulto chamado Paulo e o seu discípulo modelo chamado Timóteo. Quem dera se todos os ministérios tivessem homens desse quilate,
que realmente levou o evangelho a sério, alguém que se tornou maduro muito cedo na fé e alguém que assumiu uma grande responsabilidade em saber que Paulo iria e ele teria que cumprir essa missão da continuidade. Assim é a glória de Deus na vida daqueles que realmente temos, na vida daqueles que fazem diferença. Paulo realmente foi uma pessoa marcante. Foi o último, né, chamado por Deus pessoalmente, né? Tem gente que questiona, e foi o mais que impactou o mundo. Foi o mais que sofreu por amor ao Evangelho depois de Cristo. Então, nós devemos aqui realmente atentar para essa lição que Paulo nos deixa, né, de como se portar diante da graça divina nesse mundo tão corrompido e perverso, onde muitos caem da graça com muita facilidade. Queridos, eu vou aqui abrir as oportunidades, mas gostaria de pedir um favor a todos antes. Vamos procurar focar no livro de Timóteo mesmo, nessa temática, porque será muito positiva a resposta que nós teremos. Isso poderá esclarecer a dúvida de alguém, quem sabe, precisa de uma resposta de Deus, e até mesmo naquilo que o irmão Wilton Chine irá responder, Deus possa estar usando o servo dele para abençoar a vida de alguém através dessa fala. Então, já vou abrir a oportunidade aqui. Coloca a mãozinha aí, por favor, esse íconezinho aí, para que a gente possa aí saber quem é o primeiro que deseja fazer pergunta do servo de Deus. Amém. Alguma pergunta? Alguém deseja iniciar perguntando? Eu quero. Sim. Amém. Wilton, Timóteo, a pergunta que eu faço qual era se dá para se ter uma resposta a respeito do estado civil de Timóteo e a idade dele. Eu já vi estudiosos dizer que no início ele tinha 17 anos, 17, 18 anos, né? Uhum. E qual era o estado civil dele? Se ele era solteiro, casado? A cultura dessa época, eu creio, eu não sei bem se jovem, né? Qual você pode me dar a resposta a respeito? Obrigado. Amém. É bem interessante essa pergunta, Isaías. Alguns, de fato, colocam ele sendo bem novo mesmo, né? Alguém que começa ali a seguir Paulo por volta dos seus 16 a 18 anos. Então, era alguém bem jovem que segue essa jornada aí junto de Paulo. O Estado Civil, a gente não tem muita informação sobre isso, nem bíblica, nem extra-bíblica. A maioria cita que ele foi um homem solteiro, que segue ele Paulo nas suas viagens, né? Então ele segue o exemplo de Paulo, é um homem que fica sozinho, mas também não tem como confirmar. Isso é um assunto que Paulo não trata, né, nas cartas. Talvez se ele fosse casado, tinha alguma orientação que não chegou para nós, né? Mas de fato não há nenhuma confirmação histórica. Mas se você olhar alguns historiadores, eles vão dizer que Timóteo, ele pelo menos dentro desse período onde ele segue ali os ensinos de Paulo, mas junto, né, recebendo as cartas, as orientações, que ele era um homem solteiro. Então isso talvez tenha contribuído, né, para essa timidez dele, né, diante dos irmãos mais antigos, né? Paulo fala assim: ninguém despreze a tua mocidade. Então, de fato, ele era bem novo, perto dos irmãos ali da comunidade. Com certeza tinha irmãos mais antigos, mais velhos. E tem até um versículo bem interessante que muita gente usa, né, para combater quem faz aí academia, faz exercício, que ele fala para Timóteo que o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo ela é proveitosa, né? Então as pessoas pegam esse texto e dizem assim, tá vendo? Crente não tem que se preocupar em ir na academia, tal. É claro que Paulo não está condenando ali a cuidado da saúde, mas essa questão aí do exercício corporal era em função da época, né? A academia, aonde se ia, a academia tinha um conceito diferente do que a academia hoje.
A academia, na época, é como se fosse aquela malhação da TV Globo. A pessoa ia para estudar e para exercitar o corpo. E talvez Timóteo, em função de ser uma pessoa jovem, ele talvez tivesse essa instrução e os irmãos mais antigos condenavam isso. Então, Paulo tem que indicar para ele essa questão da piedade, sabendo que ele iria também ser responsabilizado diante dos irmãos por ter essa personalidade mais jovem, né? Por ele ser, com certeza, bem mais jovem que os irmãos lá. Então, Paulo ele confia essa missão a ele. Então, essa abordagem biográfica, Isaías, é bem interessante, porque a gente não tem muitas informações, não tem nem como extrair do texto bíblico, né? A gente só dá para ter a certeza que ele era jovem, que ele era bem moço, mas o estado civil dele não é mencionado. Então, ele talvez fosse ali um homem mais vinculado à itinerância, né? Do que propriamente um presbítero designado para tomar conta da igreja. Amém. O pastor Nelson, por favor, Pois não. a chegou aqui, eu vou fazer só uma que eu vou agora, não vou poder falar mais, que eu vou dirigir. A tua voz Travou. travou. Enquanto até ele retornar, posso Sim. fazer uma pergunta? Alguém quer fazer uma pergunta antes aí? Pode fazer, irmão João. O Isaías é meio bruxo. O Isaías é meio bruxo. A pergunta que eu já ia fazer de introdução, ele fez com relação ao estado civil de Timóteo. Não sei se ele exerceu o celibato, ou Paulo também era celibatário, mas Paulo, eu penso que Paulo joga um peso, uma responsabilidade muito grande em cima de um jovem, porque no versículo 2, no capítulo 2, versículo 22, ele diz assim: foge das paixões da mocidade. Quer dizer, ele já dá uma assim, segura a parada aí, esse negócio de libido, né? Eu tô viajando. Não deixa dominar você não, porque senão a coisa vai ficar estranha. E aí ele joga justiça, fé, caridade, paz, com aqueles de coração puro e invocam o Senhor. Então ele joga a responsabilidade de Timóteo para cuidar daqueles outros. Aí eu dou um pulo para o capítulo 3, que você citou, Wilton, e aí eu fico naquela. O Paulo tinha alguém que passava a informação para ele, porque são tantos predicados das pessoas que ele diz, né? Eu vou ler rapidinho. Ele diz que são pessoas egoístas, gananciosas, jactanciosos, soberbo, blasfemo, rebelde com os pais, ingrato, iníquo, sem afeto, implacável, mentiroso, inconstante, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos. Não tinha ninguém que prestava ali naquela comunidade. Era só... E aí, no capítulo 3, do versículo 6, ele faz uma outra colocação com relação para Timóteo, que ele fala sobre cativar. Entre eles se encontram os que introduzem nas casas e conseguem cativar mulherzinhas carregadas de pecado. Eu estou lendo na versão de Jerusalém, da Bíblia de Jerusalém. Carregadas de pecado, possuídas de toda sorte de desejos, sempre aprendendo, mas sem jamais poder atingir o conhecimento. Aí ele põe o nome aqui, eu acho que aí Arão e Miriam, né? Ele fala que é Janes e Jambes, né, nessa tradução. Aí eu acho interessante essa responsabilidade que ele joga sobre um jovem, um menino, né? A gente fica naquela, tinha 16 anos, mas eu acho pesadão essa responsabilidade. Sim, sim. Ele coloca assim, não é uma coisa que a gente pode assim ser categórico, né, em afirmar. Mas pelo que a gente vê,
dá esse entendimento que esse pessoal mais itinerante do começo eram pessoas que partiam mais para o celibatarismo, eles ficavam solteiros ou viúvos. E o pessoal que ficava na comunidade, que eram os presbíteros, os anciãos, aí ele já tinha ali aquela formação fixa e ficava com a sua família, né? Cuidava bem da sua casa para governar a igreja de Deus, para cuidar da igreja de Deus. Mas esse pessoal mais itinerante, parece que para não ser pesado para a igreja, por ter essa liberdade de andar, eles aderiam a esse modelo paulino de existência, de vida, né? De caminhar ali. Então, outra coisa, você fala assim, é muito pesado. De fato, parece que é algo muito forte para nós. Mas para aquela sociedade, João, eles já eram desde pequeno instruídos. Você vê que Paulo ele fala isso, que o Timóteo já é um jovem que desde pequeno ele já é instruído nas Sagradas Escrituras, que ele aprende da avó, que ele aprende da mãe, né? Então é alguém que já tem aquele contato ali com as Escrituras. E aí, ainda mais andando com Paulo, ele teve ali um aperfeiçoamento ali na prática mesmo, né? Andando com Paulo nas suas viagens, vendo como que era isso, então ele já era instruído. É um menino que vai ter falhas, você vê que nessa questão, por exemplo, daquela carga que Paulo coloca, aquele encargo que Paulo coloca com relação à igreja de Corinto, você vê que Timóteo ele não é tão bem sucedido como Tito, né? Tito aí que é o nosso próximo tema, permitindo o Senhor. Tito ele já era um homem mais maduro. Então Tito ele já tem um melhor resultado do que Timóteo quando teve essa missão de ir lá na igreja de Corinto. Então era normal. Paulo, embora você bem colocou, ele colocasse esse ponto aí para Timóteo, Paulo era um homem sensível, que ele sabia que aquele jovem ali teria problema, que ele teria que avançar em muita coisa. E essa questão das mulheres também é algo que chama muita atenção, porque as mulheres elas eram responsáveis pelas casas ali enquanto os maridos trabalhavam. Então esses falsos mestres, o que eles faziam? Eles persuadiam as mulheres. Eles chegavam nas casas e começavam através ali daquela conversa, envolver aquelas mulheres, e elas eram seduzidas, né? A palavra que Paulo coloca. Então os falsos mestres tinham essa habilidade de seduzir essas mulheres. Por isso que nas cartas Paulo fala assim para as mulheres: olha, você tem dúvida? Pergunta para o seu marido. Porque o que acontecia? As mulheres, naquele contexto, elas recebiam as informações do falso ensino e elas saíam divulgando de casa em casa. Então, não teria hoje assim, eu vou falar com a minha melhor amiga. Aí ela ia na casa da melhor amiga. Aí a melhor amiga ia divulgando. Então, o falso ensino, ele circulava assim. É bem interessante isso. Esse contexto onde Paulo coloca. Ele é um homem que ele valoriza muito as mulheres. Se você vê, ele cita mulheres importantes ali que tiveram participação no seu ministério, ele agradece muito. Mas ele sabe que nesses ambientes, os falsos profetas chegavam nas casas e arrastavam essas mulheres através das suas falas. Então, isso é bem interessante, esse ponto aí que ele coloca. Ele chama de mulherzinhas carregadas de pecados, né? E Timóteo foge das paixões da mocidade. Você imagina, um moço daquele, tinha ali a sua vida, naquele contexto, um homem que tem já, desde jovem, responsabilidade, com certeza tinha muita menina ali interessada nele, né? Então, Paulo fala, não perca o foco, foge disso aí, porque se você for partir para o lado das meninas, você vai perder aí a sua jornada. Ô, Wilton, carne atrai carne, né? Você pode ver que ele faz uma crítica, uma dupla crítica, no caso, né? Tanto os falsos profetas, né? Os Isso. falsos homens de Deus e também as mulheres carregadas de pecado. E interessante que é um alerta para o nosso tempo também isso, por quê? Porque a gente sabe que no campo tem muito missionário espalhado por aí. Nem todo mundo é tão espiritual assim, né? Tem muita gente que tira proveito, aí vê fragilidade de mulheres, entendeu? Carência, tudo isso. E aí vai na casa, começa a visitar, e daqui a pouco começa, entendeu? É uma coisa que tem que se tomar muito cuidado e tinha que ser muito bem orientado às igrejas, principalmente missionários sem referência, que é por conta própria, né? Que sai Sim. pelo mundo aí para se aventurar, sem carta de
de direcionamento da própria congregação que ele pertence, do pastor, tudo isso tem que ser levado em consideração. E isso aí é que ocasiona o escândalo, entendeu? Nós temos visto aí grandes homens de Deus, pessoas caindo, às vezes pela vida do passado de carnalidade. Se tornou espiritual, mas o eco do pecado veio do presente e está fazendo eco do futuro. Então é muito interessante isso. Só para também lembrar a questão voltando um pouquinho aí, a questão do exercício corporal, né? Não sei se isso confere, mas naquela época parece que tinha a questão do culto ao corpo também, né? Tinha a questão do culto ao corpo, que também parecia que já era uma era de gladiação, daqueles gladiadores, do exército romano ser potente, do exercício físico que eles faziam, que tinham que ser fortes não somente de mente, mas também fisicamente, para poder prevalecer contra os inimigos. Então, parece que esse tipo de cultura também chegou um pouco dentro da igreja, né? E o nosso tempo também não é muito diferente, não. Hoje em dia, as pessoas que fazem exercício para manter a saúde é uma coisa, mas tem umas que fazem, meu irmão, já vai para a igreja, começa a ficar fortinho, já começa a botar a camisa apertada, entendeu? Aguçando a sensualidade, né? Isso é um perigo, né, meu irmão? Sim. Eles lá naquele contexto, né? Eles andavam muito, eles não tinham as facilidades que nós temos hoje, então você vê, era difícil o conceito de cuidar do corpo como sendo de saúde, porque a vida deles já era uma vida, né, que eles andavam bastante, a alimentação não era tão intoxicada como é a nossa hoje. Então, hoje seria indicado o exercício, claro, para cuidar da saúde, mas não o fisiculturismo, né, no sentido de esse culto ao corpo mesmo. De fato, ele está evitando ali a sensualidade, né, porque naqueles ambientes havia toda uma exposição, né, como tem hoje, mas você imagina naquela época, as pessoas eram expostas àquilo e sempre a gente deve lembrar que nesses ambientes do mundo antigo, tudo era vinculado à divindade, né? Então, as práticas todas eram vinculadas aos cultos pagãos. Então, até o comer, o beber, coisas que eram simples, né? Da vida, Paulo precisava ensinar. Por isso que ele fala, quer comais, quer bebais, ou faça qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Porque tudo ali estava vinculado a essa questão. E hoje a gente está falando quase 2000 anos depois, né? Já no mundo ocidental, um mundo, entre aspas, cristão, que já tem os seus valores cristãos. Aí você imagina, Paulo está escrevendo naquele ambiente pagão, carregado de idolatria, carregado de sensualidade, onde a própria sensualidade ela tinha a ver com o culto, né? Então, você imagina para um jovem ser criado naquele ambiente. Paulo tem que exortar mesmo no sentido de alertá-lo, né? Que ele era um jovem como qualquer outro. E aí, muita pressão, muita responsabilidade, um jovem tímido, né? Então, Paulo teve todo esse amor, esse cuidado com o discípulo Timóteo. Isso é muito bonito. Pastor Isaías, naquela hora a sua voz ela travou, né? Então, pode fazer a pergunta novamente para o nosso irmão responder? Sim, sim. Amém. Eu estou aqui saboreando, adorando o estudo e queria fazer uma pergunta aqui para o professor, se ele pudesse fazer um paralelo da época de Paulo, Timóteo, Pedro, João, etc., que eram homens que nos seus escritos eles sempre se preocupavam com o gnosticismo, com as doutrinas antibíblicas que tinham entrado ou persistiam em entrar na igreja, né? Na época, eles se preocupavam sempre, a primeira epístola de João, a segunda, Pedro, sempre, cuidado, que eles querem entrar. Qual o paralelo que o irmão Wilton faz com a igreja hoje estabelecida na América, no Brasil, em que, na minha humilde opinião, os gnósticos já entraram, estão dominando, e o ensino, a preocupação na carta de 2 Timóteo, onde fazer o paralelo desse ensino que Paulo se preocupava através de Timóteo. O que acontece
aconteceu com a igreja, por favor. Sim, esse paralelo é muito interessante, Isaías, muito interessante. Como eu falei, as últimas cartas da Bíblia, os últimos escritos do Novo Testamento, eles são escritos apologéticos, de defesa da fé. Então, o que eles passam ali? O evangelho alcança as localidades e os falsos profetas se introduzem, né? Pedro usa uma linguagem muito interessante na sua segunda carta. Ele fala que assim como houve falsos profetas no passado, haveriam falsos mestres, falsos doutores que introduziriam encobertamente heresias de perdição. Então, esse papel dessa, vamos chamar assim, término da primeira geração para a segunda geração da igreja ali, é um papel de defesa da fé muito importante. Então, houve aquela, vamos chamar assim, é um termo que eu não gosto de usar muito, mas vamos usar. Houve aquela explosão inicial, o evangelho vai alcançando as pessoas, elas vão conhecendo Cristo, aí a reboque, o que acontece? Os falsos mestres começam a verificar que ali é um campo fértil. Então, eles têm que fazer isso. Aonde que a gente vai desembarcar? Nos pais da igreja, né? Que a gente começa a chamar de pais da igreja, primeiro, segundo século, que vai surgindo ali, e a principal atividade deles ali é a defesa da fé mesmo. Se você pegar esses materiais, vou até falar uma coisa aqui para vocês. Amanhã, a editora Paulus, eu recebi hoje um aviso deles. Essa coleção da Patrística, né? Os pais da igreja, eu não sei se vocês já viram, uns livrinhos verdes, né? Que a Paulo lança. Então, eles estão lá com 51 volumes dessa coleção, com 40% de desconto a partir de amanhã. Então, parece que, ao todo, é um valor acima de 4 mil, vai estar por 2.800. Então, por que eu estou citando isso? Porque esses escritos aí da Patrística, o que mostra? Que era sempre um escritor combatendo o ensino, combatendo um ensino ou o ensinador. Por exemplo, você pega um livro da Patrística, está lá, Contra Celso. O que é isso? Esse Celso tinha um ensino, aí eles iam lá e combatiam esse ensino. Então, dentro dessa pergunta que o irmão Isaías colocou, trazendo esse paralelo para cá, você encontra hoje o gnosticismo. Hoje, gnose é uma outra coisa, mas você encontra a mesma essência, só que com uma nova roupagem, né? Você, por exemplo, pega a carta de Paulo aos Colossenses, ali no capítulo 2, aquelas mesmas coisas que Paulo está combatendo ali, você vê na igreja hoje. Palavra persuasiva, de sabedoria humana, vãs filosofias, legalismo, o judaísmo, né, retornando através dessa forma do judaísmo messiânico, o culto dos anjos, o misticismo, doutrinas de homens. Então, tudo isso vem novamente em cada tempo com uma nova roupagem. E nessas questões de apologética, eu sempre lembro que foi a primeira área que eu me envolvi na igreja. Assim que eu me converti, eu já participei de cursos lá do Instituto Cristão de Pesquisas, né? E eu sempre recordo os irmãos que parece que os irmãos antigos, embora eles fossem mais simples no conhecimento, era difícil você ver um irmão ele ser enganado por algum adepto de seita. Hoje você vê assim como que as pessoas elas já não se preocupam mais com isso, Isaías. Qualquer tipo de ensino passa. Você fala assim, aquele grupo não acredita na Trindade. Para a pessoa, ela é uma coisa simples. Ela não acredita na Trindade, mas tudo bem, é minha irmã. Né? Eu tenho um livro de um irmão católico que ele escreve o seguinte, O Amante, o Amado e o Amor. É um livro sobre a Trindade, tá? Acho que é da Paulus também. É um livro fininho, eu já mandei até lá no grupo. No início, na introdução, ele faz uma pergunta interessante. Ele pega um artigo de um outro teólogo que falou o seguinte, se hoje a gente começasse a ensinar para a igreja que Deus não é uma trindade, isso não faria nenhum impacto na vida prática das pessoas. Então, ele coloca um ponto interessante. Ele fala assim, para as pessoas, elas não estão preocupadas se Deus é uma trindade, se Deus é um só, se só o Pai é Deus. Para elas, na sua maioria, isso não impacta nada na vida pessoal, porque a forma da vida dos cristãos hoje, ela está muito afastada da doutrina, do ensino bíblico. E é muito forte você ler uma coisa dessa e começar a refletir, e você vê que isso é uma característica. E para encerrar essa parte, como eu falei, eles tinham uma frase lá no curso, quando você começava lá a fazer curso com eles, que era bem interessante.
que a frase era assim, eles colocavam lá, assim, bem de frente assim do local aonde era o curso. Você está disposto a fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira? Essa era a frase assim, que você já era impactado quando você chegava no local lá onde tinha o curso. Você está disposto a fazer pela verdade o que eles fazem pela mentira? Então, assim, hoje isso é tomado de assalto, Isaías. As falsas doutrinas, os falsos ensinos, né? Que muita gente fala, rapaz, eu estou estudando aqui, vendo essas coisas, e não sabia que isso era errado. Porque hoje parece que o errado se tornou o certo, né? O que você vê na maioria aí das igrejas, dos ensinos, era algo que lá atrás era condenado e hoje já é aceito, infelizmente. Legal. E a teologia como ciência, ela sempre foi marcante, né, em todas as eras, nesse sentido, né? Por isso que ela sempre teve esse poder de atração e poder de curiosidade. As pessoas sempre tiveram essa vontade de buscar esse conhecimento. E também era um campo aberto, que todos estudavam a teologia. Então, pelo fato de todos estudar teologia, nem todas as vezes tinham conexão de fato com Deus, né? O teós. É interessante. Ô, Nelson, eu Alguém quer queria fazer fazer alguma uma pergunta? pergunta, mas eu quero deixar as irmãs perguntarem também, porque senão vai ficar o clube do Bolinha. O patriarcado, né? Eu vou esperar para ver se as irmãs querem fazer a pergunta, só para eu fazer uma outra pergunta aqui. Eu tô na área, hein? Então, se derrubar é pênalti. Se derrubar é pênalti. Eu também estou dirigindo, igual o irmão Isaías, mas estou ligadinha. Não é uma dúvida, não, é mais um comentário. Assim. A carta a Timóteo, toda vez que eu leio, eu sempre fico com aquele sentimento assim, meu Deus, eu preciso repensar as minhas práticas urgente, eu preciso mudar muita coisa em mim. Então, eu gosto muito dessa carta, porque eu acho ela bem reflexiva, assim, sabe? É um puxão de orelha necessário. E, ao mesmo tempo, eu também acho que é uma carta muito contemporânea. Gente, não repara o barulhinho não, tá? Porque tem que botar o cinto e eu não quero colocar. Tá. Eu acho que é uma carta muito contemporânea, em questão assim, de conselhos, em questão de os problemas atuais que a gente encontra dentro e fora da igreja, como os irmãos estavam bem falando aí, a questão do culto ao corpo, são coisas tão atuais. Então, eu gosto muito dessa carta porque, embora seja uma carta histórica, embora a gente vá estudar o contexto daquela época, eu acho que se aproxima muito com o que a gente tem hoje, né? Enfim, é só isso, gente. Não tenho pergunta para hoje, não. Legal. Wilton, mais alguma irmã quer ter algum comentário, por gentileza? Quem está aí de irmã? A irmã Carmen, a Sheila, a Thalita, a irmã Glaucia, a irmã Cissa. Já que não querem perguntar, deixa eu então... Peraí, Nelson, eu dei chance para as irmãs, você vai tomar minha vez? Peraí. Não. É o seguinte, no capítulo 3, no versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para instruir, para refutar, para corrigir, para educar na justiça. De que escritura fala Paulo? Porque na época a gente não tem assim noção das escrituras, né? Que escritura ele está falando aí? Sim. Bem interessante isso. Uma resposta geral seria dizer o seguinte: essa escritura é o Antigo Testamento, que é o que eles chamavam de escritura até aquele momento. Então, toda a escritura é divinamente inspirada, ou seja, o Antigo Testamento, que nós chamamos de Antigo Testamento, ele é inspirado. Ele foi dado por Deus para que você pudesse ter a sua vida ali direcionada. Só que aí dentro dessa pergunta, se você for que nem aquela criança que fala assim, por quê? Por quê? Por quê, né? Aí você ia perguntar assim, mas qual Antigo Testamento você está falando? Aí, então, essa é uma pergunta sem resposta, Ju. A gente teria que ir lá na comunidade da época... Eu não perguntei para não ser indiscreto. Essa é uma questão que ela não tem a resposta, porque você vai falar, tá bom, Antigo Testamento, mas qual?
o da Bíblia ortodoxa, da protestante, da judaica, da católica, enfim. Eles lá tinham o conhecimento, a comunidade lá sabia a escritura que Paulo usava, né? Então a gente teria que perguntar lá, Paulo, qual que você usa? Né? Então, tem comentário aí rabínico no meio. Então, vamos considerar assim, é o Antigo Testamento. Agora, qual a quantidade de livros ali? A gente não tem, mas de maneira geral era isso. Eram as escrituras que usavam como ensino no templo, nas sinagogas, que acompanhavam ele, e que depois, para a fé cristã, isso vai se tornar a Bíblia fechada, né? Pra você ter uma ideia, ele não está falando da própria carta que ele está escrevendo, né? Concorda? Ele está falando assim, ó, toda a escritura. Só que ali, o que ele está escrevendo vai virar escritura também para os cristãos, né? Então, por exemplo, tem carta ali que nem foi escrita ainda. Então, não está fechado para os cristãos, mas eles lá tinham esse conceito de escritura. Então, essa pergunta é bem legal, porque ela abre essa discussão, né? Então, você vai falar assim, não sei porque ele pode considerar ali o Antigo Testamento mais completo ou menos. Na época tinha essa discussão que só vai fechar ali no começo do segundo século, né? Os livros mesmo que vão fazer parte oficial, mas ele está falando das escrituras que eles liam nas sinagogas, que nós vamos chamar de Antigo Testamento de uma forma geral. O João ele fez uma pergunta no início a respeito de Paulo ser um homem bem informado, né, Will? E é interessante, em cima dessa pergunta, que eu vou também fazer outra pergunta, é o seguinte. Paulo ele se cercou de pessoas bem confiáveis, né, não de fofoqueiros, né? Até porque ele tinha que ter administração sobre essa questão. Ele trabalhou muito bem a questão da administração eclesiástica. Ele tinha zelo pela obra, então a vasta experiência dele contribuiu para que ele montasse uma equipe que desse essa estruturação. Até mesmo na questão do compartilhamento do sofrimento, ele sabia que podia contar. Portanto, que ele fala para Timóteo, participa comigo dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Exato. A minha pergunta hoje em dia é o seguinte: a gente fala que a responsabilidade era muito grande de Timóteo como discípulo, correto? Mas, por outro lado, eu acho que Timóteo devia ter um orgulho muito grande de ser discipulado por Paulo, de ser, aconselhado, orientado de todas as maneiras, sabe, com todo cuidado, portanto, se tornou quem se tornou. Qual a deficiência nos dias atuais, nessa criação dessas pessoas confiáveis e de discípulo do quilate de Timóteo para dar continuidade à obra de Deus nesse reino? Essa é uma questão chave, né? Essa é uma questão chave. Se você pegar Paulo, a ideia dele, né? O que motivava esse homem? O que era o sonho dele, o plano, que a gente fala assim, qual que é a sua visão de futuro? Para mim, é Colossenses 1:28. Esse texto ali, ele fala, Colossenses 1:28. Ele fala o que ele quer. Ele quer produzir, ele quer apresentar todo homem maduro em Cristo. Então, Nelson, essa pedagogia dele era bem interessante. Então, ele pegava a pessoa, ele moldava ali e distribuía essas pessoas, né? A gente vai ver na carta de Tito que ele fala ali para Tito isso, que ele deixou ele lá em Creta para colocar em ordem as coisas que ainda faltavam. Então, essa maneira dele agir, ela poderia ser replicada hoje. O Nelson é enviado como apóstolo, ele vai lá, funda a igreja. Ao fundar a igreja, ele se cerca ali de pessoas de confiança. Ele trabalha essas pessoas para essas pessoas trabalharem a igreja, que é o contexto ali de Efésios 4, quando ele fala que é para levar para a maturidade. Então, assim, ele seleciona essas pessoas, é claro, alguns vão abandonar, ele cita isso, mas você vê que ele faz uma reprodução disso. Ele vai levando essas pessoas para Cristo, para a maturidade, para depois essas pessoas ir maturando as outras. Então, é uma estratégia muito interessante. E que você não vê isso hoje, porque isso envolve tempo. Né? Você tem que ter algo sistematizado mesmo. Você pega ali Atos 11:26, fala assim que ele e Barnabé ensinaram durante 1 ano a igreja de Antioquia. Qual que foi o resultado? Pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Então, o ensino dele era poderoso no sentido de
levar as pessoas a serem identificadas com Cristo. Então, acho que é isso que falta, Nelson. Essa administração que você falou, ele organizava dessa forma, pegava aqueles irmãos mais maduros, formava Cristo neles, ensinava, exortava, trazia aquele ensino que ele possuía e multiplicava isso. Então, assim, de maneira estrutural, não é algo difícil de se fazer. O problema hoje é ter esse comprometimento. Por isso que ele falava, olha, anda naquilo que eu ensinei, cuidado com o falso ensino, cuidado com a astúcia de Satanás que vai tirar o foco de Cristo de vocês, anda naquilo que vocês aprenderam desde o início. Tal. Então, era aquilo. Paulo tinha tanta autoridade, você imagina um homem chegar e falar assim, olha, se alguém ensinar um ensino aí na igreja diferente do que eu ensinei, vocês consideram como maldito. Então, assim, ele tinha muita certeza do que ele fazia, era um homem muito convicto, né? Então, acho que isso hoje é uma falta nossa. Você vê alguém que fala assim, ó, eu sei o que é o evangelho, eu tive um encontro real com Cristo, esse é o caminho que a igreja deve andar. Então, hoje é uma carência muito grande. Você vê que a gente sempre tem relatos de pessoas que começam bem, tá até conversando isso com Isaías, as pessoas daqui a pouco, elas são cegadas talvez por um método, por um ensino, alguém que chega e fala assim, olha, eu tenho agora para você aqui um método que é infalível, esse método aqui é o melhor. A pessoa, ela abandona aquele início, aquela jornada que a pessoa tinha, que você fala, rapaz, o que aconteceu? A pessoa agora deu ouvidos a uma novidade. Então, isso aí era muito forte em Paulo. Agora, você usou uma palavra-chave. Para mim, essa palavra resume tudo. Por que a gente não vê mais isso? Porque isso causa dor, sofrimento. Onde Paulo fala de formar Cristo nas pessoas, ele fala do sofrimento. Por isso que ele coloca essa palavra com a glória junto, né? Ele tem que falar. Você fala, pô, só vai ter sofrimento? Aí fala, mas vai ter uma glória que vai ser revelada. Então, ele fala para Timóteo, sofre comigo, sofre as aflições como um bom soldado. Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto até que Cristo seja formado. Então, é esse sofrimento que as pessoas não querem ter. Porque isso aí envolve sofrimento. Você vai gastar sua vida ali, você vai ter que romper com paradigmas das pessoas, você vai ter que tirar o falso ensino. É uma coisa que não é simples, né? Ela causa dor. Então, eu acho que hoje tem poucas pessoas, né, dispostas a sofrerem dessa forma, a viverem dessa forma para formar Cristo nas pessoas, né? Então, ele vai pegar aqueles companheiros ali, os homens de confiança, que o João sempre cita, né? Os homens que vão comunicar com Paulo, falar, Paulo, a situação aqui está difícil, a situação aqui aconteceu isso, 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 o que eu faço, né? E ali ele vai orientando as comunidades. É um homem que se dedicou muito, é um vaso, né? Como Jesus falou. Era um vaso ali que fluía muito do Espírito na vida daquele homem. Verdade. Ô, Nelson, alguém quer fazer outra pergunta? Alguém quer fazer alguma observação? Porque eu queria fazer uma outra observação, se não tiver ninguém na frente. Vai lá. Pode falar, Nelson? Pode. É o seguinte, o Hilton, no capítulo 2, no versículo 17, Uhum. Paulo fala de dois homens, Himeneu e Fileto. Os caras estavam ensinando que a ressurreição já tinha acontecido. E aí, como é que a gente entende isso aí? Paulo está falando para Timóteo tomar cuidado com esses dois, que esses dois aí são o diabo na igreja. Como é que a gente entende um ensinamento desse, já que o que ensinava é que o Cristo iria ressuscitar, ressuscitou, mas estaria voltando? Como é que a gente entende esses dois aí, voz do diabo na igreja? Esse assunto, ele está dentro daquilo que a Thalita falou, das coisas contemporâneas, né, que o Isaías também tocou aí. Esse ensino, ele voltou hoje com força, da ressurreição já consumada. Já tem muita gente ensinando isso. O que eles ensinavam lá? Falaram assim, olha, Cristo já ressuscitou e as pessoas que tiveram que ressuscitar com ele já ressuscitaram. Que são aqueles que eles citam lá de Mateus 27, lembra? Alguns sãos que ressuscitam.
Então, isso assim, a ressurreição já está consumada. Você agora já está numa outra dimensão. A ressurreição já é fato passado. Eles não faziam aquela distinção das duas ressurreições. De fato, nós já passamos por uma ressurreição, que é a ressurreição que nós saímos da morte para a vida, que é a primeira ressurreição, a ressurreição espiritual. Todos nós aqui que nascemos de novo, já fomos ressuscitados com Cristo nesse sentido, né? Paulo fala sobre isso. Morremos com Cristo e já ressuscitamos com ele. Mas tem essa ressurreição final, que é a segunda ressurreição. Só que esse grupo aí já pregava que isso era fato passado. E o que causava nas pessoas? Olha que interessante. Quando ele vai escrever aos Tessalonicenses, ele também toca nesse ponto. Porque, ora, se o grupo lá que tinha que ressuscitar já ressuscitou, o que vai acontecer comigo quando eu morrer? Se eu não participar da vinda de Jesus, veja que noção. Eu só tenho esperança agora, então, se eu estiver vivo, quando da vinda de Jesus. Jesus voltou, eu estando vivo, eu participo. Se eu morrer nesse período, o que vai acontecer? Eu não vou participar? Eu vou deixar de existir? Então, isso causava uma confusão na mente. Como você falou, era um ensino demoníaco na vida da igreja através desses homens, que eles entenderam isso. E eles ensinavam na igreja. Aí Paulo tem que explicar. Tessalonicenses, ele vai explicar melhor. Ele vai falar assim, olha, eu estou falando isso aí para vocês não perderem a esperança como os demais. Os demais quem? Aqueles que não tinham esperança na ressurreição. Aqueles que já achavam que a ressurreição podia ter sido uma coisa passada ou que nem havia ressurreição. Então, a angústia deles era essa. E será que a gente vai ter que estar vivo na vinda do Senhor? Só vai ter esperança? Então, Jesus tem que voltar logo, porque se ele não voltar enquanto eu estiver vivo, eu vou perder a ressurreição, eu vou perder o reino. Então, para nós, parece que é um assunto assim, vencido, né? Fala, nossa, que absurdo o pessoal pregar isso, mas é como eu falei, esse assunto ele voltou. Você pode procurar na internet aí, escatologia consumada. O camarada acredita que tudo que é referente à escatologia já aconteceu. Então, assim, a gente já está vivendo aqui numa novos céus, nova terra de maneira plena, e quando a gente morrer, a gente já vai estar numa outra esfera, não vai ter nem mais ressurreição dos corpos. Então, você vê isso aí, a vinda de Jesus sendo vista como utopia, né? Fala assim, a vinda de Jesus é uma utopia para incentivar a gente a transformar o mundo, porque, na verdade, Jesus já veio no Espírito. Aí é sempre aquela questão que abria a fala. Jesus já veio no Espírito? Sim, ele já veio no Espírito. Lá em João ele fala, eu e meu Pai viremos para ele e faremos nele morada. Mas também não tem uma vinda física de Jesus? Então é sempre aquela tensão da escatologia, né? O já e o ainda não. Sempre tem essa tensão. E essa galera, João, tá de volta aí, cara. Tá pregando a mesma coisa. Bem, queridos, agora é um momento também importante, né? No livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 14, ele fala, guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aqui. Eu sei que tem um contexto diferenciado, mas eu vou trazer também pelo campo do ofertório, né? Nós sabemos que o nosso irmão Wilton, ele foi chamado por Deus, ele abriu mão da sua vida profissional, que ele tinha uma certa regalia como profissional da Infraero, e para se dedicar a esse ministério do ensino da palavra. E toda quinta-feira ele está conosco, trazendo algo da parte de Deus para nos abençoar, para nosso crescimento, para nossa edificação. Então, eu gostaria que aqueles que puderem, nós vamos colocar o Pix, já foi até colocado, aliás, aí no bate-papo, aqueles que puderem colaborar, abençoando a vida do irmão, não se sintam constrangidos, não é obrigado. É apenas uma maneira de compensarmos ele por aquilo que ele tem feito por nós das quinta-feiras. Eu acredito que todos nós temos sido grandemente abençoados. Ele até coloca ali e sai de cena, né, do nosso vídeo para que a gente possa falar sobre isso. O Pix do nosso irmão é o CPF dele, é o 285-753-39850. Então, aqueles que puderem, abençoe a vida do servo. Com certeza, você também será abençoado. É dando que se recebe. Tá bom, querido? Então, vamos lá.
Alguém quer fazer mais alguma pergunta, baseado nesse livro de Timóteo, essa carta que foi endereçada a Timóteo? Pode fazer, João. Tem que ligar o microfone aí, João. Não, hoje eu já extrapolei. Faz bem, faz bem. Ô, Wilton, eu acredito que a maioria já está silenciosa aqui, mais querendo ouvir do que falar. Uhum. Uma pergunta que eu quero fazer para o irmão, que eu acho que é de suma importância nos dias atuais, principalmente no momento que nós estamos perdendo muitos jovens para o mundo, principalmente com novos aí quando vão para a faculdade. Eu costumo Sim. muito citar o livro de Daniel, né, quando eles são levados para a Babilônia cativo, um grupo de jovens seletos, só 4 permaneceram firmes na presença do Senhor, e esses 4 mudaram a história do reino. Os demais se perderam lá depois, pode ter sido que retornaram, né, com aquela decisão firme de Daniel, de Mesaque, Sadraque e Abednego, né, que sofreram, pagaram o preço, mas viram a glória de Deus. Qual a mensagem que o irmão deixaria para os jovens nesses últimos tempos tão difíceis? As nossas igrejas têm sido saqueadas. Eles, quando vão para a faculdade, voltam com a mente totalmente diferente, voltam, sabe, questionadores, mas não questionadores em relação à sã doutrina, mas à filosofia, ideologias que estão aí cada vez mais crescendo no mundo. E qual a mensagem que você deixaria para esses jovens, meu irmão? Uhum. Eu queria falar primeiro sobre essa questão, usar até aquela frase que eu já citei, né, do Instituto Cristão de Pesquisas. Se a gente ensinasse com dedicação os jovens, eles não teriam esses conflitos na faculdade. Quando surgissem essas questões, eles trariam para nós, como igreja, né, para quem ensina, para os irmãos que estão ali mais perto deles, e a gente teria como dialogar com eles, conversar. Por quê? Porque a Bíblia é suficiente. Ela é suficiente, né? O que Paulo fala para aqueles jovens é o que nós, falou para aquele jovem naquela época, é a coisa que nós devemos falar para eles hoje, fortalecendo a graça do Senhor. E eles não terem medo do estudo, né? Nada do que eu fiz faculdade, vocês fizeram, nada que está lá na faculdade é desafiador para nós se nós tivermos um alicerce bom. A questão é que as pessoas ficam com medo de ensinar os jovens, prenderam muito no cabresto e depois soltaram eles. A Sheila trabalhou lá no aeroporto comigo, né, quando eu trabalhava em São Paulo, e lá nós tínhamos exemplo assim, do que acontecia claramente com os jovens, que eles não estavam preparados. Naquela época antiga, põe aí ano de 95, 96, Nelson, os pais prendiam os jovens ali. Então, tudo era pecado. Tal. Aí você imagina, pega um jovem, um adolescente, que tudo para ele era pecado, nem televisão ele via, e aí de um dia para o outro fala assim, agora você vai trabalhar lá de mensageiro no aeroporto. Você imagina o que acontecia com esses jovens? A maioria se perdia, porque ele não tinha contato com a realidade. Ele chegava, era criado numa bolha, né? E depois colocava esse jovem ali para trabalhar com pessoas que não tinham temor de Deus, né? E num ambiente como um aeroporto. Você imagina aqueles adolescentes amigos ali, muitos deles se perderam. Então, por quê? Porque não houve esse preparo, eles não tinham com quem conversar. Eu acho que hoje, Nelson, a gente tem que abrir esse canal de conversação com o jovem e não ter medo de chegar e falar assim, olha, eu não sei te responder sobre isso, não, mas eu vou procurar alguém ali na igreja, eu vou pesquisar e a gente vai trocar essa ideia. E chegar para o jovem e falar assim, olha, receba o ensino que você tem lá, receba, veja que você tá, coloque no papel e traga esse questionamento. Como você falou, questione. Não tem uma fé cega, porque se você olhar, os maiores ensinadores que esse mundo já teve, eles eram cristãos. Os homens na ciência, né, homens com a mente brilhante, eram cristãos e não perderam a fé. Esses jovens que estão indo para a universidade sendo confrontados lá, o que está acontecendo? Tem uns que avançam, tem uns que são exemplo, tal, mas a grande parte, ela perde essa essência porque ela não tinha contato com nada. Colocaram ela num mundo, numa bolha, e agora eles estão estudando, estão sendo questionados, e eles não têm argumentação.
Então, eu diria para eles o seguinte: estude, não tenha medo de estudar. Se você tem uma fé pautada em Cristo, se você conhece Cristo, o conhecimento que você tiver lá não irá te afastar. Eu vivi na faculdade, tinha irmãos na igreja lá que também viviam na faculdade, e a gente não caiu, não perdeu esse temor de Deus. Tinha assunto lá que o professor zombava, os alunos zombavam da gente, principalmente nessa questão da juventude, né? Tem umas meninas lá, vocês não fazem nada, e vocês são gays, o pessoal brincava com a gente. Só que isso aí depois, com o tempo, quando eles vão vendo a nossa vida, o nosso procedimento, esse mesmo pessoal que zombava dos crentes, depois eles tiveram respeito. Eram pessoas que viam a dedicação dos irmãos ali nos estudos, a gente procurava estudar para a glória de Deus, a gente tirava as melhores notas. Esse pessoal que zombava no início começou a ter admiração. Então, acho que o cristão ele tem que ser cristão em todos os ambientes, né? E ele não ter medo. Surgiu um assunto lá que aparentemente está em contraposição à Bíblia. Ele tem essa noção. Está contra a Bíblia ou está contra uma interpretação que se deu da Bíblia? Se a Bíblia é a palavra de Deus, a palavra de Deus é superior a qualquer outra palavra. Então, vamos lá. Surgiu aquele assunto. Teoria da evolução. É uma teoria. Vamos ver como que é isso ao longo da história. Então, acho que a igreja tem que estar mais aberta para receber isso. Quando você dá essa liberdade para os jovens questionar, isso é muito interessante, né? A sobrinha do Isaías, a Nikele, hoje ela não está aqui. Lá na igreja dela, eles me chamaram para conversar com os pais, né, dos jovens, dos adolescentes. E foi uma conversa muito legal, porque eu falei, olha, hoje a gente tem toda essa facilidade de ouvir o jovem. Se a gente não ouvir ele em casa, alguém lá fora vai ouvir. Se você considerar que tudo que ele está fazendo lá na faculdade, na escola, é do diabo, alguém vai convencê-lo que aquilo ali é uma coisa boa e vai acabar arrastando aquele jovem, porque ele está só ansioso de falar. Então, tem esses dois pontos, Nelson. A gente ouvir e incentivar o jovem a buscar o conhecimento, que o conhecimento nunca é ruim. A questão é o que ele tem de cabedal que foi passado para ele e o desafio que ele tem na faculdade agora. Então, ele trazer esses questionamentos para nós. Então, esse é o conselho que eu dou. Fortifica-te na graça e receba assim a palavra que enche o teu coração, e os questionamentos que você tiver, tenham os seus questionamentos. Avance nisso, comece a questionar. Não tenha medo disso, porque Deus ele está acima de tudo isso. A qualquer cristão que é maduro na palavra, que vai crescendo na palavra, ele não tem medo das descobertas científicas, muito pelo contrário. Você vê, eles estudam, daqui a pouco eles chegam num ponto de convergência com a gente. Quando é um estudo provado mesmo, eles falam, olha, por exemplo, um que ficou famoso, o genoma. O genoma, eles estudaram, aí chegaram numa definição da Eva mitocondrial. Falou, se teve mesmo uma origem, foi de uma pessoa assim, assado. Aí vai lá para o relato bíblico, bate com o relato bíblico. Aí já não é mais tão divulgado na mídia. Então, assim, tem que incentivá-los ao estudo. Agora, as ideias que tem por lá, é só eles ouvirem, analisarem e trazerem para os irmãos que têm mais conhecimento, os irmãos que já estão mais algum tempo aí na jornada, né? Eu acho que isso é muito interessante, que a gente tem que ser humilde também de aprender, chegar e aprender com o jovem. E tem dificuldade. Muitas vezes o jovem não conversa com a gente porque a gente já se coloca numa posição superior. Então, até como aquele ensinador lá, o Leandro Carnal, fala, a gente tem que aprender com os jovens, é sentar e aprender. Eu vejo isso aqui direto com os meus filhos. Eu tenho dois filhos, né, gêmeos, eles vão fazer 11 anos agora em agosto, permitindo o Senhor. Tem coisas que eles falam aqui para mim que eu fico aprendendo. Eu chego ali e falo, como é que faz isso? Ele me mostra lá. Aí tem jogo lá, tem aquele jogo lá que mata pra caramba, né? Aí eu não proíbi, não. Ele botou aqui no computador, eu fiquei só vendo ele jogar. Daí eu falei assim, o que você acha desse jogo aí e tal? Fui conversando com ele, sabendo quando é que ele aprendeu a jogar. Eu não cheguei já proibindo, porque se eu proíbo, ele não vai jogar aqui, ele vai jogar lá fora, né? Aí depois eu falei, e aí, não tem outro jogo aí para eu jogar junto contigo? Aí ele falou, não, tem um aqui de construção e tal. Então a gente tem que trabalhar isso, aprender com eles, ensinar, falar assim, olha, você tá vendo esse jogo aí? Ele é meio agressivo, né?
Você percebe que você está sendo um pouco agressivo em algum ponto? Então, é aquela conversa que a gente tem que aprender com eles também. Então, a gente tem que deixar essa vaidade nossa e aprender com eles e direcioná-los através da nossa experiência, né? E daquilo que o Evangelho coloca para nós. Muito bom. Nelson, você falou, eu falei. Só para terminar, a tua pergunta é interessante com relação ao jovem, mas o jovem vai para a universidade. E aí ele tem as dúvidas, as crises e vai para a igreja. Se a liderança parou naquele curso teológico, não desenvolveu, não estudou, ele vai ter, essa liderança terá dificuldade de trabalhar com esse jovem. Então, é interessante esse ponto, porque a liderança precisa estar preparada. E não dizer, não, isso é coisa do diabo, não, porque fica difícil. Aí o Wilton falou a questão do filho. Eu tenho um filho de 7 anos. Aí a gente estava conversando, aí eu falei a ele, esse Lucas Netos. Aí ele falou, esse aí é um palhaço. Aí eu perguntei o outro, e aí, o que você acha? Ele, eu nem assisto. Então é interessante, esses meninos, eles estão anos na frente, são alguns jogos, eles conhecem alguma coisa, eu fico só olhando, olha, faz isso, faz aquilo outro. Então é interessante a gente estar preparado para ouvir e, como você disse, Wilton, aprender com eles, porque eles têm muito a ensinar. Sim, sem dúvida. Daías, aí eu falei que você é bruxo, chamei você de bruxo, Daías. Eu vi. Ô, pastor Nelson. Pois não. Eu levantei a mãozinha aí educadamente, que eu estou fera na internet agora. Mas eu queria, por gentileza, pegar o gancho que o irmão Wilton falou e perguntar para ele a respeito da importância do questionamento, né? A Nikele, a minha sobrinha e o meu sobrinho Neemias, que estão aqui no grupo, eu louvo a Deus, porque o meu irmão é crente há 51 anos e os filhos dele, que é a Nikele e o Neemias, já sabem mais de Cristo do que o meu irmão, que é crente há 51 anos. Um dia desse eu fui num evento na igreja lá e aquele pregador, fala papai, eu vou falar. Aqueles palhaços de auditório, aqueles pregadores que faz a maior fama aí nas igrejas aí, maior fama. E tu olha, prega muito, meu irmão falou, prega muito, o cara tem a revelação, desce fresquinho. Eu fui lá ver, a Nikele me olhava assim, e eu fazia para ela assim, e ela já tinha o discernimento, ela já tinha. Ela olhava e o cara falou de Davi, que Davi era feio, falou um montão de besterol, falei, Jesus. Resumo da história. A pergunta que eu quero fazer para o irmão Wilton é como o jovem questionar, a pergunta, como o jovem questionar em uma igreja onde a liderança se coloca como os impolutos. A liderança não sorri, a liderança ela é aquele terno sisudo, aquele homem fechado, que senta naquela cadeira santa, aquele homem que fala e ele tem a última palavra, porque Deus fala com ele, e o jovem se sente um cocô, um estrume em aquele homem que estacionamento dele, em que o diácono pega a pasta dele, em que os obreiros fazem compra para ele. Como esse jovem levantar a mão e questionar esse líder, como as pessoas faziam com Jesus, como o jovem rico fez com Jesus, como as pessoas faziam com Jesus. Eu estou falando aqui, mas dá vontade de chorar. Dá vontade de chorar essa pergunta que eu estou fazendo para você, Wilton, por favor. Isaías, não tem muita saída não para o jovem. Vai cair no ponto que o irmão Nelson colocou. Eles vão acabar saindo desses ambientes. Aí você fala assim, tem algum exemplo bíblico? Tem. A 3ª carta de João.
Lá tinha um homem, o Diótrefes, ele não recebia nem o João. Mas você imagina lá. João fala assim, ele não nos recebe. Então, assim, sempre teve essas pessoas que buscam a primazia. Sabe o que vai acontecer? Vai perder os jovens, vai cair nesse ponto que o irmão Nelson colocou. Tem denominações aí que... Qual que é o desafio deles hoje? Eles falam lá, são os jovens, estão perdendo os jovens. Aí tem igreja que acolhe esses jovens aí. Eles entenderam já, tem liderança que entendeu. Olha, eles estão com a informação, ele tem que chegar, não é se moldar para os jovens, é chegar e ouvir, falar o que você tem para trazer, o que você está questionando, o que você está vendo aí que avançou. Então, às vezes, tem um aí que é famoso, que ele citou até essa questão das igrejas do fundo preto. Aí ele falou assim, eu era crítico. Esse é bem famoso mesmo, tá? Que eu estou falando aí. Esse aí no Brasil, ele é top 5 no Brasil. Coladinho com o presidente da República. Aí ele falou assim, eu questionava essa questão das igrejas pretas. Sabe o que eu vi, irmão? Eu fui pregar numa igreja dessa. Aí eu vi lá que os jovens que estavam lá era tudo jovem que saiu da minha denominação. Eles cantavam hino da harpa e tudo. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Não é esse fundo preto aí que vai atrapalhar, não. Aí ele botou lá no culto jovem dele lá o fundo preto. Então você vê, eu não quero dizer que isso é o certo ou errado, mas você vê que enquanto não tocar no ponto de que o irmão Nelson colocou, que esses jovens estão saindo do local, eles estão tranquilos. Quando começa a olhar para a juventude, fala, opa, a gente não tem mais jovens aqui. Porque é aquela coisa, Isaías, que essa geração é diferente da geração dos nossos pais. Eu sempre falo para vocês aqui aquele exemplo da Doriana, né? A minha mãe chegava e em casa só era Doriana. Para entrar a tal da Quali foi uma luta que o meu irmão teve que falar para ela uns 10 meses seguidos que tinha uma tal de Quali, que fazia bem para a saúde, que tal. Aí um dia ela aceitou. Então, antigamente, o que se valorizava? Aquela pessoa trabalhou 40 anos na mesma empresa. A Sheila conhece aí, tem um amigo que está saindo agora da Infraero, o camarada trabalhou mais de 40 anos na mesma empresa. Isso, para a geração passada, o que era? Poxa, esse cara é um cara firme, esse cara é um cara ele tem estrutura, ele é uma pessoa compromissada. Para os jovens de hoje, fala, nossa, ele é muito parado, porque ele ficou 40 anos na mesma empresa e não avançou. Então, são conflitos de gerações. Então, isso é que o irmão Nelson colocou, é bem interessante. A Sheila fez uma pergunta ali no chat que tem a ver com isso também, né? Que ela fala como que é uma coisa contemporânea, né? A 2 Timóteo trata dos falsos ensinos e como a gente vê isso hoje. Sabe por quê? Porque isso é o ser humano. O ser humano, ele muda de roupa, mas a essência é a mesma. Então, ele vai ter os mesmos problemas de falso ensino, ele vai ter as mesmas angústias, os mesmos questionamentos. Hoje está muito em ebulição, porque nós temos a rede social, então você vê isso aí afluindo, né? Mas os mesmos questionamentos que eu tinha lá meus 15 anos, eu vejo hoje meus filhos perguntando para mim, as mesmas dúvidas. Então isso é inerente ao ser humano. A gente vai ter sempre os falsos profetas, enquanto a igreja for igreja, a gente vai ter sempre essa migração, só que às vezes ela só muda de cara. Nos anos 70, por exemplo, se você pegar o estudo da igreja no Brasil, qual que era a migração que tinha nos anos 70? Pode ver aquela geração. Ele saiu das igrejas chamadas tradicionais e ia para as igrejas pentecostais. Tinha muita gente que saía em função do quê? O Isaías sabe disso, o Nelson sabe. A experiência do batismo com o Espírito Santo. Isso era a coqueluche. Naquela igreja lá, a igreja viva. Tal. Hoje, qual que é a migração? A migração é o contrário. Esses jovens aí, eles são questionadores, sabe de onde estão indo? Igrejas que pregam a palavra expositivamente, versículo por versículo. Quem que está fazendo sucesso na mentalidade dos jovens aí? Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Paulo Júnior, essa galera. Você fala assim, na minha igreja não tem jovem. Quem tiver um dia em São Paulo, na segunda-feira, você vai lá na Presbiteriana de Pinheiros. Estou dando aqui um exemplo. Pode ver no YouTube também, só que no YouTube não vai dar para você ver o povo atrás. Você vê lá o pregador, né? A câmera está focada no pregador. Mas se você for lá na segunda-feira, está lotada essa igreja. Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Quando você olha o auditório, a maioria é jovem. Então, os jovens estão indo. E só talvez não esteja ainda onde a gente está.
porque onde a gente está é um local onde não tem espaço, que o Isaías falou, não tem como ele chegar ali no homem, ali, o homem está sentado num trono e o que ele fala é regra. Você vai um jovem, irmão Nelson, vai levar um amigo da faculdade. Vamos lá assistir um culto na minha igreja, que é a linguagem que eles usam. Aí vai chegar lá, vai vir o cara falar, olha, porque essas mulheres que usam batom, essas mulheres que usam calça, esse pessoal aí... Aí o cara fala, meu Deus, você me chamou para ver isso? Ele não vai chamar para ir num ambiente desse. Agora ele chama para ir numa presbiteriana de Pinheiros, pelo menos. O cara chega lá, houve uma pregação que tem começo, meio e fim, que é uma coisa lógica. Aí o camarada fala, olha, os crentes aí têm uma mensagem e tal. E está acontecendo. Os jovens estão crescendo? Estão. Talvez eles não estão crescendo aonde a gente está congregando, junto de nós. É verdade. É a busca de novas fontes, né? Ele vai Sem buscar dúvida. nova fonte. Se a fonte não está saciando a sede dele. E outra coisa interessante é que a igreja dos coronéis está se desmantelando, né? Justamente para Deus está removendo para a igreja dos servos. E isso é Sim. muito interessante. Outra coisa para finalizar é que é muito bom essa explanação sua, Milton, porque a gente entende que a Bíblia é um livro espiritual. As pessoas querem espiritualizar tudo. Sim, é espiritual, mas é histórica também. Sim. Então, é nisso que muitos se perdem. Por isso que a Bíblia fala que por falta de conhecimento, meu povo está sendo destruído. Sem Então, dúvida. lá atrás vocês falavam isso. Então, mais uma vez, nós estamos felizes. A Isaías já se antecipou já na cantina, né? Já está. Já, já foi para a cantina direto no computador, meus irmãos. Já Estamos aqui foi. encerrando mais um estudo bíblico trazido pelo nosso irmão Wilton Chine, com grande propriedade e relevância. Muito grato pela presença de todos que participaram. Nossa irmã Olha a irmã Carmen aí. Olha a irmã irmã, Carmen olha a irmã Flor, Carmen a dona aí, gente. Terezinha, Já está desde o início. irmão João Carlos, Estou caladinha, mas estou aprendendo aqui, viu? Com cada um de vocês. irmão João Carlos, irmão Sheila, irmão Estevão, arroba Lima, né? Pastor Isaías, irmão Wilton. Então, que Deus continue Amém. abençoando. Vão para casa em paz, cuidado com a violência. Orem a Deus pela nossa cidade, que está precisando muito pelo nosso país, para que haja paz nessa nação, para que haja verdadeiramente a vontade soberana de Deus nesse país que está Amém. tão conturbado. E assim encerramos mais um estudo da palavra. Muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe. Vamos fazer uma oração aqui final. Vou pedir o pastor Aí, Isaías para fazer essa ora oração. por mim aí, que amanhã eu faço 65, hein? Que beleza. Porra! Tô no poder, tô no poder. Vamos ver se nós conseguimos reunir esse povo aqui do Rio para o pastor João Carlos fazer uma comida africana para gente. Aí, você só fala, rapaz. Você só fala, eu tô esperando marcar aí, pô. A irmã Carmen é do Rio. A irmã Carmen é do Rio. Amém. João Carlos. João Carlos mora em Indaiatuba e ele tem 3 apartamentos aqui no Rio e ele fica onde ele quiser. Tem dois. Meu pai mora em São José do Rio Preto. Pô, amém. Então. Não, eu consigo um lugar lá no Rio, Jacarepaguá, onde eu fiz encontro culinário entre amigos, para a gente fazer lá uma comida, lá um churrasco. Tá legal. Esse encontro culinário seria bom. Cada um, o pastor Nelson. Com a sua esposa leva um prato, entendeu? Leva um Isaías, prato, você entendeu? ficou de ir, não foi, cara. Falou que ia no aniversário do teu pastor. Eu só vou onde me paga o pastor João Carlos. Pô, você ia pagar R$10 só, rapaz. Eu estou brincando. Vamos orar. Vamos orar. Jesus, muito obrigado, Senhor, porque tu realmente se manifesta nessa igreja que se reúne nesse lugar. Te louvamos pela vida do nosso professor, pela vida do pastor Nelson, pela vida da irmã Carmen,
pela vida de todos, Senhor, que estão nesse lugar aqui, nessa igreja que se reúne aqui. Sentimos a tua presença, porque falamos de ti, e falando de ti, nós provocamos a tua presença. E tu se manifesta no nosso espírito, Senhor. Por isso, Senhor, eu te glorifico, te agradeço. Muito obrigado. Que possamos, Senhor, estar aqui juntos quinta-feira. Que teu espírito possa incentivar, Senhor, libertar as pessoas de preguiça, Senhor, para estar aqui quinta-feira, priorizando aqui estar para aprender a tua palavra. Te louvo e te agradeço em nome do teu filho, Senhor. Amém e amém. Gente, terminado. Valeu. Irmã Carmen, convido o povo, irmã Carmen. Ok. Esqueceu de orar por mim, né, seu Isaías? Poxa, que é. Abençoa o João Carlos. Aí tentou, foi boa. Que o cabelo dele fique pretinho, Jesus. Não. Não pode não, porque em dezembro eu tenho que estar em Caruaru de Papai Noel preto, rapaz. Deus te abençoe, João. Gente. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Deus abençoe. Valeu, obrigado. Valeu.